Senhor Deus, ajuda-nos a ser como crianças. Ajuda-nos a entender a dependência que nós temos que ter de Ti. Pois sem o Senhor nada poderíamos fazer. A Bíblia diz que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar e buscar a Tua face e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor os ouvirá, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Essa é a nossa oração. Amém. Que o Senhor venha trazer cura sobre as Tuas asas. Que o sol da justiça nos cure das feridas do pecado. E que o Senhor nos dê um coração como um coração de criança, pois deles é o reino dos céus. Antes de abrirmos a Tua palavra nesta manhã, mais uma vez nós oramos pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito de Elias possa estar presente conosco. E que a voz de Deus possa ser ouvida, possa ser lida, mas sobretudo possa ser obedecida. Unja os meus lábios e que as minhas palavras falem da Tua justiça. Que possamos exaltar Cristo, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso sumo sacerdote, que continuamente intercede por nós. Obrigado por esses dias de graça que ainda temos. Ajude-nos a fazer o preparo nas nossas vidas, porque dias virão em que a graça fechará. E aí o caráter, o trabalho de desenvolver o caráter também se encerrará. Hoje é o dia, Senhor, da salvação. Que não endureçamos o nosso coração, mas que possamos abri-lo para receber a mensagem. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Queridos amigos, convido-os para abrirem comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. E eu fico muito emocionado quando eu vejo uma dedicação de crianças, porque para aqueles que conhecem a nossa história, nós esperamos 10 anos para que Deus abrisse o ventre da minha esposa. E toda vez que nós víamos uma criança ser dedicada, sabendo que nós não podíamos ter filhos, era uma faca que penetrava no nosso coração. Era uma dor que nós oramos por muito tempo para que Deus removesse esse desejo do nosso coração. Mas por essas coisas que nós não entendemos, Deus jamais removeu o desejo do nosso coração de sermos pais. E isso fazia especialmente a minha esposa sofrer muito. Mas Deus tinha planos incríveis e mais elevados do que a nossa própria imaginação. E sem planejar, sem programar, o nosso 10º ano de casados, exatamente no mesmo dia,
quando completamos 10 anos de casados, Naomi nasceu. Presente de Deus. Nós tivemos o privilégio de dedicá-la nos Estados Unidos. O pastor Taylor fez a dedicação perante a igreja. Foi muito bonito também. Queridos amigos, nós vamos continuar os nossos estudos sobre as 7 igrejas e os 6 últimos versos de Daniel 11. E a igreja que nós iremos estudar nessa manhã é a igreja de Filadélfia. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, verso 7: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Verso 8: Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Queridos amigos, a igreja de Filadélfia foi uma igreja vitoriosa. E a razão que a igreja de Filadélfia foi uma igreja vitoriosa foi porque Filadélfia encontrou algo que havia sido perdido ao longo da história. Na verdade, a palavra Filadélfia, o significado dessa palavra é amor fraternal. E quando você estuda a vida dos mileritas, e o preparo e o estilo de vida que eles tinham ao esperar Cristo, você vê estampado nos anos de 1840 a 1844 esse amor fraternal. Porém, das igrejas que nós estudamos até então, a igreja de Filadélfia foi a igreja que encontrou esse diamante perdido. Essa pedra preciosa que foi perdida no começo da igreja cristã. Que pedra preciosa é essa que foi perdida? Vejam comigo no capítulo 2. Quando nós lemos sobre a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Uma igreja vitoriosa também, mas uma igreja que perdeu esse diamante, essa pedra preciosa. Veja no verso 4, Apocalipse 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que foi perdido ao longo da igreja primitiva que somente Filadélfia encontrou? A Bíblia diz o primeiro amor. A Bíblia diz as primeiras obras. Abram comigo no primeira carta de João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Veja o que a palavra de Deus nos diz no verso 17. 1 João 4, verso 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Verso 19. Nós o amamos
porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Essa pedra preciosa foi perdida pela igreja de Éfeso. E quando nós chegamos no tempo de Filadélfia, eles reencontraram esse amor fraternal. E a Bíblia nos diz, no verso 17, que esse amor, ele é aperfeiçoado, ele é o perfeito amor, para que no dia do juízo tenhas o quê? Confiança. Os mileritas foram aqueles que anunciaram o dia do juízo. A Bíblia diz que havia um anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno. E dizia com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o mar, o céu, a terra e as fontes das águas. Essa mensagem foi levada a todos os cantos da terra na geração dos pioneiros adventistas, os mileritas. E eles anunciando o dia do juízo, a Bíblia diz, eles tinham confiança. Da onde vinha essa confiança que eles tinham? Confiança que mesmo sendo perseguidos, discriminados, pessoas fazendo piadas e falando mal deles, eles continuavam firmes nessa confiança. Da onde vinha essa confiança? A Bíblia diz que vinha do amor. No verso 18, as Escrituras dizem, no amor não há temor. Mas só um pouquinho. Eles não estavam pregando, temei a Deus e dai-lhe glória? Como assim no amor não há temor? Veja bem, muitos de nós não entendemos o temor do Senhor. O temor do Senhor não é o medo. O que é o temor do Senhor? O princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria. Mas veja o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. Verso 13. A Bíblia nos diz, em Provérbios 8, verso 13, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Portanto, se para você receber a primeira mensagem angélica que diz temei a Deus e dai-lhe glória, para você verdadeiramente receber essa mensagem, aqui estão as características. Você precisa odiar o mal, odiar o pecado. Odiar a soberba, exaltação própria, onde o centro das atenções é você, onde o mundo gira em torno de você. Arrogância, o mau caminho. Ao invés de gostar do mau caminho, nós temos que gostar do bom caminho. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas antigas veredas, qual é o
bom caminho e achareis descanso para as vossas almas. A boca perversa, porque a boca fala o que o coração está cheio. Esse é o temor do Senhor. Isso é realmente receber a primeira mensagem angélica. E quando você olha para a igreja de Filadélfia, você vê essas características cumpridas na vida de cada um dos fiéis mileritas, adventistas. Agora, voltem comigo em Apocalipse capítulo 2. Existe algo que a testemunha fiel e verdadeira entrega para a igreja de Filadélfia. E eu pergunto a vocês, no verso 8, no verso 7, o que é que a testemunha fiel e verdadeira entrega à igreja de Filadélfia? Apocalipse 3, verso 7. A chave. A chave da onde? O que diz a sua Bíblia? A chave da casa de Davi. Jesus entrega a chave da casa de Davi à igreja de Filadélfia. E com essa chave, ele abre uma porta que ninguém pode fechar e ele fecha uma porta que ninguém pode abrir. Que chave é essa que ele entrega à igreja de Filadélfia? Abram comigo no livro de Salmos 122. Salmo 122. E vamos tentar entender o que é a casa de Davi. Se nós entendermos o que é a casa de Davi, então talvez possamos entender o que essa chave realmente abre. Veja no Salmos capítulo 122, verso 1. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Notem, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. A casa de Davi é a casa de Deus, onde existem tronos de juízo. Agora, o que é a casa de Deus que possui tronos de juízo? Abram comigo em 1 Reis. 1 Reis capítulo 8. Reis capítulo 8. A Bíblia nos diz, no verso 10. 1 Reis capítulo 8, verso 10. E a Bíblia diz: e sucedeu que, saindo os sacerdotes da onde? Do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. O que é a casa de Deus? Onde existem tronos e tronos de juízo? O santuário. Portanto, a casa de Davi é um símbolo do santuário de Deus. Agora notem. Aos mileritas foi dado a chave da casa de Davi, do santuário. A chave do santuário.
onde eles, com essa chave, poderiam abrir uma porta que nenhum homem poderia fechar. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que porta é essa que foi aberta no santuário? Você sabe. Vejam, o clamor da meia-noite foi a mensagem que foi espalhada no mundo, onde os melelitas entenderam que no 7º mês, aos 10 dias do 7º mês, o santuário seria purificado e o juízo começaria. Mas para que o santuário fosse purificado, uma porta deveria abrir. E essa porta é a porta do Santo dos Santos, do compartimento do Santíssimo dentro do santuário celestial. Essa era a chave que eles abriram essa porta da casa de Davi. Mas vejam, de que forma eles entenderam que com essa chave eles poderiam abrir essa porta? Abram comigo no livro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Obrigado. Lucas, capítulo 11. A pergunta é, como que eles entenderam que essa chave abria essa porta? Porque a chave também representa algo mais. Veja o que Lucas nos ajuda, como Lucas ajuda a que nós entendamos então esse texto. Lucas capítulo 11, verso 49. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido dessa geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmo não entraste, e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Eu tenho a impressão que as coisas não mudaram desde os dias de Cristo. Ainda hoje nós temos fariseus e escribas tentando apertar os discípulos e os seguidores de Cristo para ver se eles conseguem colocar alguma palavra na sua boca. E eu me lembro alguns anos atrás que eu caí nessa armadilha. Me perguntaram, eu estava fazendo uma semana de oração na igreja, uma igreja aqui em Florianópolis, não vou dizer o nome, muitos aqui já sabem da história. E na segunda apresentação, lidando com Daniel 11:40, eu vi o pastor escondido lá atrás, não sabia que era o pastor, com a sua calça jeans, sua jaqueta de motocicleta. E no fim da apresentação, aquele homem vem e diz para a igreja: pessoal, preciso falar aqui com a igreja. E ele diz assim: irmão, agradeço aí pelos estudos, mas essas coisas que você está ensinando aí não está muito de acordo com a nossa doutrina, a gente tem uma linha diferente de pensamento. Eu queria ter uma reuniãozinha aqui com os anciãos da igreja para ver se a gente vai permitir que você continue os estudos.
E aí fui à porta da igreja, apertei a mão de todo mundo, as pessoas vinham e diziam: nós estamos orando por você, vamos estar orando por ti. Porque essa mensagem é poderosa. Nós precisamos escutar essa mensagem. E aí o Sinédrio me chamou, fui lá, e a primeira pergunta foi: você acha que a igreja de Deus está apostatada? E veja bem, irmão, hoje eu não responderia da forma que eu respondi, porque da forma que eu respondi, eles colocaram palavras na minha boca e fecharam a porta. E na minha inocência, na época, eu disse: mas é claro que sim, veja o que aconteceu no antigo Israel, nós estamos seguindo os passos de Israel. Veja o estilo de música que está dentro da igreja, veja como o povo está se comportando. Olhe para o povo e você vai ter a sua resposta, não precisa eu falar. E aí eles disseram assim: era isso que a gente precisava escutar. Você pode se retirar, a gente vai decidir teu futuro aqui na igreja. Eu já sabia o que viria, e dito e feito, passou 5 minutos, eles ligaram e disseram: está cancelado o programa. Mas veja, porque eu disse aquilo, eles começaram a dizer que eu estava chamando a igreja de Babilônia, que eu estava dizendo que a igreja tinha virado Babilônia, que estava totalmente perdida. Mas não era isso que eu estava ensinando para o povo. A razão de eu estar na igreja lá naquele momento era justamente para entregar a mensagem de Deus para a igreja, para que pudéssemos todos nos reformar e nos reavivar. Mas a palavra apostatado foi a palavra que foi usada e continua sendo usada até hoje. Para me colocar em problemas. E há uns dias atrás, alguém veio me procurar dizendo: irmão, você realmente falou isso lá? Que a igreja é Babilônia? Eu disse: não, eu nunca disse que a igreja é Babilônia. Isso não é parte, isso a gente não ensina isso. Eu já falei aqui no começo, Babilônia tem que ter 2 coisas que nós não temos: santidade do domingo e imortalidade da alma. Essas 2 doutrinas não faz parte do corpo da igreja. Porém, a igreja pode estar cheia de babilônicos ou pessoas que apreciam o estilo de vida babilônico e estão trazendo para dentro da igreja. Então hoje eu sei o que eu deveria ter falado assim: irmão, veja, a igreja está em apostasia, não apostatada. Talvez então eles, não sei, provavelmente não. Porque é uma coisa tão boba. Eles estavam escutando o que eu estava falando. Eu não estava atacando a igreja. Eu não estava pegando a Bíblia e batendo em ninguém. Mas por causa daquela palavra. E porque talvez a mensagem era amarga na barriga deles, pelas mudanças que talvez precisariam ser feitas dentro da igreja, na vida pessoal de cada um. Então eles preferiram fechar os ouvidos, virar o ombro e remover esse profeta, como a Bíblia diz, esse professor. Nada novo debaixo do sol. Nada novo debaixo do sol. Agora, sabe o que é curioso? Sabe o que é o que me marcou realmente dessa experiência? É que aquelas mesmas pessoas que aquela noite cumprimentavam minha mão dizendo: nós estamos orando por ti, 24 horas, 48 horas depois, estavam nos acusando de ser falsos profetas, falsos ensinadores, pessoas que querem dividir a igreja,
Tão rápido assim? Só porque o seu líder falou? Será que o seu líder pode interceder por você também? Será que o seu líder ele tem poder para te salvar também do pecado? Será que o seu líder possui a chave da ciência? Ou o seu líder está tirando a chave da ciência? Como Lucas 11 nos diz. Que chave da ciência é essa? Vai comigo no livro de Isaías. Isaías capítulo 28. Isaías 28, verso 9. A Bíblia diz: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado do leite, ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará esse povo, ao qual disse: esse é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. A Bíblia nos ensina que é mandamento sobre mandamento, linha sobre linha, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Essa é a forma de nós estudarmos as Escrituras. Guilherme Miller teve um sonho. Ele sonhou com um baú. E esse baú tinha 360 polegadas. Dentro desse baú haviam todas as joias mais preciosas. Mas para que ele pudesse abrir o baú, ele tinha uma chave. E com essa chave ele abriu o baú. As joias representam as verdades. O baú representa o princípio dia-ano, 360, onde ele conseguiu entender as verdades. 360 para um dia profético, um ano literal. Esse é o baú. E a chave? Como que ele conseguiu entender o princípio dia-ano? Para entender as profecias. A chave era Isaías 28, verso 9, 10, 11 e 12. A chave do conhecimento é um pouco aqui, um pouco ali, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra é estabelecida. A Bíblia diz que por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo. Nós aprendemos de manhã que Deus vai usar humildes, pessoas que foram ensinadas na escola de Cristo, para dar o alto clamor do terceiro anjo. E nos foi dito que, a menos que aqueles que foram ensinados nas escolas tradicionais, nas escolas dos fariseus, dos saduceus, dos escribas modernos, a menos que haja uma reeducação, eles não farão parte do alto clamor do terceiro anjo. A Bíblia diz por lábios gaguejantes e por outra língua. Essas pessoas, elas têm bebido diretamente da fonte da água da vida. E não das cisternas quebradas de Babilônia. Escuta bem o que eu vou lhe dizer, irmão. Não deixe ninguém lhe dizer que para entender as Escrituras você precisa saber hebraico e grego.
Isso é um engano do diabo. Comparando verso com verso, verso com verso, você terá a chave do conhecimento. Nós, como igreja, nós temos nos afastado desse método de estudo, desse método de ensino, chamado método do texto provado. Você prova as Escrituras pelas próprias Escrituras. Você compara as Escrituras. O problema é que nós já não temos a verdadeira Bíblia nas nossas mãos. Temos outras Bíblias modernas, corrompidas, como a Nova Versão Internacional, por exemplo, que os pastores adoram usar, porque é uma linguagem mais contemporânea, mas que muda totalmente o sentido dos textos. Portanto, irmão, se você aqui no Brasil não possui a versão Almeida, Corrigida e Fiel, você tem que comprar uma nova Bíblia. Porque a versão Almeida, Corrigida e Fiel é a mais parecida que nós temos na língua portuguesa com a versão King James. E a versão King James foi a Bíblia que os pioneiros usaram. Foi a Bíblia que Miller usou. Foi a Bíblia que Ellen White comentou. Irmão, veja bem, não há problema em usar outras versões, desde que nós tenhamos a King James ou a Almeida Corrigida e Fiel, para nós sabermos o que ela fala. E aí você pode comparar. Mas essas Bíblias modernas foram introduzidas por Jezabel. Nós aprendemos que através da educação, ela corrompe a terra. Através dos seus ensinos, ela quer matar os nossos filhos. Portanto, qualquer um que está aqui hoje, mesmo que você não tenha educação, mesmo que você não é um pastor, não é um teólogo, você é chamado por Deus para ser um missionário. E como um missionário, você tem toda a capacidade e todo o poder provido por Cristo para entender as Escrituras. Basta você usar a chave do conhecimento, comparando Escritura com Escritura, verso com verso. Não deixe os escribas fariseus tirarem essa chave de vocês. Porque foi com essa chave que a igreja de Filadélfia entendeu que a porta do santuário estava se abrindo. Foi dessa forma que Miller entendeu as verdades que nós vemos aqui reveladas nas duas tábuas de Abacuque. Essa foi a chave. E a Bíblia diz aqui em Isaías 28 que esse método vai nos trazer descanso e refrigério no verso 12. O que é o descanso e o refrigério que nós vamos encontrar ao usarmos esse método de ensino, ao usarmos essa chave de ensino? Mateus capítulo 11 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Cristo é o descanso. A Bíblia diz em Êxodo 31 que o sábado é o descanso. Cristo é o Senhor do sábado. Os dois representam o descanso. Porém, existe algo mais que representa o descanso. Abram comigo em Jeremias. Jeremias capítulo 6. Jeremias capítulo 6. A Bíblia diz no verso 16: Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis o quê?
descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Não andaremos nele. Vejam que nas veredas antigas nós temos o descanso e o refrigério também. Mas veja o que o livro de Atos, capítulo 3, nos diz. Complementando esse pensamento, Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, verso 19. A Bíblia diz em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O que é o refrigério? O descanso. O que é o descanso? Cristo é o descanso. O sábado é o descanso. As veredas antigas são o descanso. Veja o que Ellen White diz no livro Grande Conflito, página 611. Eu peço perdão que essa citação não está na apostila. Uma parte da citação só na apostila. Foi um erro de digitação. Grande Conflito 611, parágrafo 1. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. Que época é essa? Que igreja nós estamos falando aqui? Filadélfia, 1840 a 1844. Foi uma gloriosa manifestação do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo. Em alguns países houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Mas veja o que ela diz. Mas isto deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. O que aconteceu de 1840 a 1844 foi uma gloriosa manifestação do poder de Deus. Mas ela diz que vai ser superado quando o alto clamor do terceiro anjo for proclamado. Ou seja, ela está conectando Filadélfia com a nossa geração. Veja o que ela continua dizendo. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3. Veja o que ela continua dizendo. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do mesmo. Eis aí os tempos do refrigério que o apóstolo Pedro esperava quando disse: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. O que são os tempos do refrigério? Nós acabamos de ver que os tempos de refrigério, o descanso, que está conectado com Cristo, com o sábado e com as veredas antigas, representam a chuva serôdia. Ou seja, quando mais uma vez você vê pessoas humildes, que não foram educados nas universidades dos fariseus, levantarem mais uma vez a bandeira de Cristo, exaltando a Cristo,
exaltando o sábado, exaltando as veredas antigas, pode saber que é chegado os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Temos nós visto essa obra acontecer nos nossos dias? Vá comigo em Isaías, capítulo 52. Isaías 52. Isaías capítulo 52. A Bíblia diz no verso 7: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. O que são as boas novas? Por que os pés são formosos do que anuncia as boas novas? Abram comigo em Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 15, verso 14, começando no verso 14. Estais, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Veja essas boas novas em Isaías 52, 7. Representa o evangelho. Quão formosos são os pés nos montes do que anuncia as boas novas. Os mileritas, a igreja de Filadélfia, anunciou essas boas novas. De 1840 a 1844, essas boas novas foram anunciadas no mundo inteiro. Em todas as estações missionárias. O Sr. White nos diz que em uma geração o evangelho foi proclamado ao mundo inteiro. A minha pergunta é: aonde nós repetiremos essa história? Em que lugar na Bíblia nós vemos essa história se repetir nos nossos dias? Abram comigo em Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Verso 44. A Bíblia diz: mas os rumores do Oriente e do Norte. A palavra rumores aqui, ela significa boas novas. As boas novas do Oriente e do Norte. A palavra em inglês é tidings. Tidings. Em Isaías 58, 7, a palavra é a mesma, tidings. As boas novas do Evangelho. Os rumores são os rumores do Evangelho que vêm do Oriente e do Norte, ou espantarão. Quem é o sujeito que é espantado aqui, que é perturbado? O rei do norte. E sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Irmãos, a experiência de 1840 a 44, a gloriosa manifestação do poder de Deus se repetirá no verso 44 de Daniel 11. Os rumores do Oriente e do Norte são as mensagens que Deus usará
serão as mensagens que Deus usará para perturbar o rei do norte, o papado. E Ele quer usar a mim e a ti para fazer parte desse grupo. E como nós aprendemos, para nós fazermos parte desse grupo, nós temos que aprender na escola de Cristo. Nós temos que ter a chave do conhecimento. E se por acaso nós já nos educamos nas escolas dos fariseus, nós temos que nos reeducar na escola de Cristo, para fazer parte desse grupo. E mais uma vez a história de Filadélfia será repetida. Agora, não esqueça que Filadélfia tinha o amor fraternal. Talvez hoje nós temos a chave do conhecimento. Talvez nós temos sido educados de acordo com o modelo divino. Mas talvez o que está nos faltando é aquela joia preciosa, maravilhosa que foi perdida na igreja de Éfeso. O amor fraternal. O amor fraternal. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriará. Mesmo dentro da igreja nós temos visto o amor se esfriando, se esfriando. A ponto de nós não amarmos mais uns aos outros. E se você não ama o seu irmão, diz a Bíblia, você não pode amar a Deus. Que mensagens são estas que vêm do Oriente e do Norte? Que Deus usará para perturbar o rei do Norte? Time check. Ok. Vamos lidar com isso agora, para nós trazermos isso para um fechamento. Que mensagens são essas que vêm do Oriente e que vêm do Norte? Abram comigo em 1 Reis, capítulo 14. Desculpa, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18, começando no verso 40. 1 Reis 18, verso 40. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Ele disse ao seu povo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro, desce, para que a chuva não te impeças. Depois dos 1260 dias de Jezabel, a seca na terra de Israel, 3 anos e meio sem chuva, Elias diz que a chuva está prestes a cair. E a Bíblia diz que Elias ordenou o seu servo a ir 7 vezes lá. E no final da 7ª vez, eles viram uma nuvem como a mão de um homem. Depois dos 1260 anos de Jezabel, de Tiatira, depois dos 7 tempos de Levíticos 26, no final dos 7 tempos, em 1844, eles viram o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Mas pera aí, irmão, o que você está falando? Jesus veio nas nuvens do céu em 1844?
Sim. Você não sabia disso? Lembra em Daniel 7? A Bíblia fala de que o filho vai ao ancião de dias. A nuvem representa os anjos levando a Cristo. Abra comigo em Daniel 7. Eu vejo que as pessoas não estão entendendo. Veja em Daniel 7. Veja no verso 9. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a lã pura, e seu trono era de chamas de fogo, e suas rodas de fogo ardente. E o rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, milhões e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Veja, essa cena é uma cena de juízo. O ancião de dias representa Deus Pai se assentando no trono e abrindo os livros. E veja o que acontece no verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele, e deu-lhe o domínio, a honra e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E seu domínio é um domínio eterno, e não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Veio ou não veio em 1844? Veio. Cristo veio nas nuvens do céu, não a essa terra, mas ao ancião de dias. A porta do santuário se abre. Jesus passa do lugar santo ao lugar santíssimo. O juízo se assenta, os livros são abertos e o juízo investigativo começa. Cristo vem nas nuvens do céu em 1844, no final dos 1260 anos de seca, de perseguição, de poder de Jezabel. No final dos 7 tempos de Levíticos 26, Cristo vem ao ancião de dias. E qual era o sinal? Qual era o sinal? A nuvem. A nuvem era o sinal. E é claro que essa história se repetirá nos nossos dias. Cristo voltará para essa terra. Ele virá nos buscar. E qual que será o sinal? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E de onde vem essa nuvem? Pega a sua apostila. Abra comigo na página 21. Já lhe dou a página. Página 21. Primeiros Escritos, página 15, parágrafo 2. Logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente. Encontraram? Pois aparecera uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da mão de um homem, a qual todos nós soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos nós em silêncio solene olhávamos, e a nuvem que se aproximava se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha aparência de fogo, e o arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achavam 10 milhares de anjos, entoando um cântico ingrandabilíssimo, e sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Veja que o sinal da vinda do Filho do Homem é a mão. A nuvem do tamanho da mão de um homem.
Mas qual é a localidade que a nuvem vem? Do Oriente. O Oriente. Os rumores, as boas novas do Oriente e do Norte perturbarão. A mensagem da segunda vinda de Cristo faz parte desse alto clamor do terceiro anjo. Faz parte da mensagem dos rumores do Oriente e do Norte. Abram comigo em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, verso 27. Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Da onde que vem o relâmpago? Do Oriente e se mostra no Ocidente. A mensagem da segunda vinda de Cristo faz parte da mensagem dos rumores do Oriente. Malaquias, capítulo 2. Vá comigo, corra comigo em Malaquias, capítulo 2, que o nosso tempo é curto. Malaquias capítulo 4, verso 2. Malaquias 4, verso 2. Malaquias 4, verso 2. A Bíblia diz em Malaquias 4, verso 2: Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estribaria. O que vem do nascente do sol? A Bíblia diz o sol da justiça. Da onde que nasce o sol? Do Oriente. O sol da justiça. A justiça de Cristo, a justificação pela fé, é parte da mensagem do alto clamor do terceiro anjo que vem do Oriente. Mas a justificação pela fé, ela traz o que sobre as suas asas? Cura sobre as suas asas. A mensagem médico-missionária está conectada com a mensagem de justificação pela fé, e ela vem do Oriente. A mensagem médico-missionária também é parte dos rumores do Oriente. Vá comigo em Levíticos 16. Levíticos 16. Levíticos 16. Verso 14. A Bíblia diz: E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Aonde que o sacerdote tinha que jogar o sangue? No mercy seat, no propiciatório, no trono de Deus, do lado oriental. E quantas vezes ele tinha que jogar o sangue? 7 vezes. Por que no lado oriental? Veja que a mensagem do sacrifício de Cristo, ela vem do Oriente também. A propósito, por que 7 vezes? Por que 7 vezes no lado oriental? Deixa eu perguntar para você. Quando Cristo foi pregado na cruz, por quantos lugares ele sangrou? Vamos contar. As 2 mãos, os 2 pés, a cabeça, coroa de espinhos, as costas, as chibatadas, e o baço, ou ventrículo esquerdo do coração. 7. Foi do lado direito ou foi do lado esquerdo? A lança. Agora não me lembro. Do lado do coração. Do lado do coração, exatamente. Então, do lado esquerdo. 7 lugares.
A mensagem do sacrifício de Cristo está conectada com o Oriente também. Abram comigo em Ezequiel 43. Ezequiel 43. O que mais nós temos conectados com o Oriente? Com esses rumores do Oriente. Ezequiel capítulo 43, verso 1. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por sua glória. O que é que nós vemos vindo do Oriente? A glória de Deus. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma gloriosa manifestação do poder de Deus. Porém, nos últimos dias, o trabalho excederá em poder e glória. Aonde nós vemos esse trabalho na Bíblia? Abram comigo em Apocalipse 18. Apocalipse capítulo 18. Nós sabemos que em 11 de agosto de 1840 o anjo de Apocalipse 10 desceu, dando poder à mensagem dos Mereritas. Mas para nós, os que vivemos nos últimos dias, Apocalipse capítulo 18 é o anjo que desce para dar poder ao povo de Deus. E em 11 de setembro de 2001, esse anjo desce e começa a dar poder à mensagem de Deus. E veja o que acontece no Apocalipse capítulo 18, verso 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Vem do Oriente também. Existe mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês que vem do Oriente, que está conectada com Apocalipse capítulo 18, verso 1. Que está conectada com os eventos de 11 de setembro de 2001. Abram comigo em Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10. A palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 10, verso 13. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. O que nós vemos conectado com o Oriente aqui? Os gafanhotos. Os filhos de Ismael, os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente, que são como gafanhotos. Os muçulmanos de Apocalipse capítulo 9, que são como os gafanhotos, que sobem do poço do abismo, escurecem o sol e o ar, que tem nas suas caudas como escorpião, e atormentam os homens por 5 meses. A quinta e a sexta trombeta é repetido novamente na 7ª trombeta. E em 11 de setembro de 2001, o terceiro ai chega à nossa história. E os eventos, eles começam a se repetir. Porém, os rumores, eles não são somente do Oriente, mas eles são também do
norte. E a minha pergunta é: que mensagens estão conectadas com o norte? Levíticos capítulo 1. Levíticos capítulo 1. Time check. Levíticos capítulo 1. Verso 10. Levíticos capítulo 1, verso 10. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelha ou de cabras para o holocausto, oferecerá macho sem defeito. E o degolará ao lado do altar que dá para o norte. Perante o Senhor, os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor do altar. Que macho sem defeito é esse que deveria ser sacrificado aos lados do norte? Eu me pergunto o que esse macho sem defeito simbolizava? Você sabia que Jesus foi crucificado aos lados do norte? Jesus foi crucificado perto do portão de Damasco, em Jerusalém. E o portão de Damasco era o portão do norte. E ele foi crucificado num lugar chamado Gólgota, a montanha da caveira, onde havia um jardim e uma tumba nova. E ali aos lados do norte, o nosso Senhor Jesus foi crucificado. Portanto, a mensagem da cruz também está conectada ao norte. A mensagem do sacrifício expiatório de Cristo também está conectada ao norte. Esse macho sem defeitos. Abram comigo no livro de Isaías. Desculpa, Salmos. Primeiro vamos em Salmos 48. Salmos 48. A Bíblia diz em Salmos 48, verso 1: Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. O que nós temos conectado com o norte? O monte Sião, a igreja gloriosa, a igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, ataviada como uma esposa que Cristo está pronto para receber. Essa mensagem também está conectada com os rumores do norte. A mensagem da Nova Jerusalém, a cidade santa de Deus aos lados do norte, a nova terra, também é uma mensagem conectada com os rumores do norte. O nosso sino já está batendo. Eu já estou acabando. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Veja no que a Bíblia diz no verso 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizer no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Notem, o grande conflito está conectado com o norte. O conflito dos séculos entre Cristo e Satanás é o conflito em relação ao trono que se encontra aos lados do norte. Satanás sempre quis tomar controle desse trono.
E essa mensagem também foi dada por Deus para perturbar o rei do norte. Mas quem é o verdadeiro rei do norte? O verdadeiro rei do norte é Cristo. E Satanás se coloca no lugar de Cristo. Por isso a Bíblia chama Babilônia, Roma, o papado do rei do norte, porque eles são aqueles que se colocam no lugar de Cristo e querem se parecer como Cristo e tomar a posição de Cristo. O grande conflito conectado com o norte, com os rumores do norte. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Corram comigo. Jeremias capítulo 1, verso 15, a Bíblia diz, verso 14, a Bíblia diz: E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Quem são essas famílias que vêm do norte? Quem são esses habitantes que vêm do norte? Jeremias capítulo 25. Jeremias nos dá a resposta, veja. Jeremias 25, verso 9. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre a terra e sobre os moradores, sobre todas as nações em redor, e destruirei totalmente, e farei que seja objeto de espanto e de assobio perpétua desolação. A mensagem do rei do norte está conectada com os rumores do Oriente e do Norte. A mensagem da crise dominical, o ataque do rei do norte, do homem do pecado, do filho da perdição, está conectada aos rumores do Oriente e do Norte. Por isso que ele fica perturbado. Por isso que ele fica espantado. Porque os rumores do Oriente e do Norte realmente revelam o caráter do homem do pecado. Realmente revela o seu trabalho, a sua obra de enganar. Os rumores do Oriente e do Norte revelam o caráter de Jezabel, as obras de Jezabel, os feitiços de Jezabel. E a Bíblia diz que ele ficará perturbado. Perturbado. Vá comigo em Jeremias 33. Eu quero mostrar algo para vocês. Jeremias 33. Verso 9, a Bíblia diz: E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu faço. Notem, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que lhe dou. Veja, espantar-se e perturbar-se é a mesma coisa. Às vezes na versão portuguesa a gente tem que dar essas voltas para que vocês possam entender. Espantar-se e perturbar-se é a mesma coisa. Agora, abram comigo em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Corra comigo lá. Daniel capítulo 5, verso 1. Por uma questão de tempo, nós sabemos a história de Belsazzar. Ele faz um banquete, traz os vasos de ouro do templo da casa de Deus e começa a beber vinho de Babilônia nesses vasos. E a Bíblia diz no verso 5 que na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal da caidura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo,
E notem, mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e seus joelhos batiam um no outro. Ele estava aterrorizado com a cena. A Bíblia diz que o intestino se afrouxou. Os joelhos se batiam. E o que essa mão escrevia? Mene, mene, tekel, farsim. E quando Daniel olha esse escrito, ele diz: Beltesazar, acabou. Pesado fostes na balança e achado em falta. Acabou. Hoje mesmo o teu reino passará de ti. Deus contou o teu reino. Veja que ele usa a palavra contou porque mene, mene, tekel, farsim é um número. Você sabia disso? É um número. E que número é esse? Mene, mene, tekel, ufarsim. Tekel é uma shekel, um ciclo. Mene são 50 ciclos. E o farsim é a metade de mene. Então você tem mene, mene, 50 mais 50, obrigado. 50 mais 50, 100 ciclos. Mais 25, 125 mais 1, 126 ciclos. Porém a Bíblia diz que um ciclo possui 20 geras. E você multiplica 126 por 20, que número que você tem? 2520, os 7 tempos. Quando Daniel viu aquele número, ele disse: Beltesazar, acabou. Beltesazar representa o rei do norte, que vai se turbar com as boas novas do Oriente e do Norte. Mas existe um outro rei do Norte na Bíblia, que também se perturba, e eu quero finalizar com essa história. Mateus capítulo 2. Aqui é a história de Herodes, um outro rei do norte, rei de Roma. E veja o que acontece no verso 1. Mateus capítulo 2, verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns sábios vieram da onde? Do Oriente a Jerusalém. E eles tinham boas novas, eles tinham rumores do Oriente. E eles diziam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os sábios do Oriente eram estudantes das profecias. Eles estudavam Números capítulo 24, onde dizia que a estrela procederia de Jacó e um cetro de Israel, e reinaria sobre o mundo, profetizando sobre o Messias. E quando Herodes ouviu essas boas novas, esses rumores do Oriente, veja o que acontece. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. Agora, o capítulo 2, verso 3, dá mais uma informação interessante. Quem mais se perturbou com Herodes? Herodes e toda Jerusalém com ele. Veja, irmão, o alto clamor do terceiro anjo, as boas novas do Oriente e do Norte, elas perturbarão o rei do Norte. E o rei do Norte sairá e destruirá muitos. O que acontece na história, se você continua lendo? Herodes faz um decreto que matem todos os meninos menores de 2 anos. Um decreto de morte, porque ele ficou perturbado.
Eu vou fechar a Bíblia, porque senão a gente vai continuar indo. E meu apelo nessa manhã é simples. Ainda tenho 10 minutos? Ótimo. Não vou usar os 10 minutos. Mas eu preciso fazer um apelo antes de encerrar. Talvez você esteja estudando essa mensagem há algum tempo. Talvez você esteja descobrindo as mais avançadas verdades do terceiro anjo. Talvez você ainda esteja vinculado com o trabalho, proclamando e ensinando essas mensagens. Mas talvez você se pergunta, está faltando alguma coisa? Alguma coisa está faltando. Talvez seja aquele diamante precioso que Éfeso perdeu. Aquela joia que a Bíblia chama o primeiro amor, as primeiras obras. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta séria para vocês. Como que vocês vão alcançar os vossos irmãos na igreja adventista sem essa joia preciosa? Vocês acham que sem amor, sem as primeiras obras, o trabalho vai ser bem sucedido? Porém, muitos de nós acham que nós não precisamos do amor. Vamos falar de profecias, de coisas mais avançadas, porque é isso que excita a nossa vida, que nos dá o nosso combustível. Nós queremos o mel, só o mel da palavra. Esse leite, esse milkshake não é para nós. Mas nós aprendemos que Cristo, Ele tinha uma dieta balanceada. Mel e manteiga, leite e manteiga. Nós jamais devemos de parar de tomar o leite da palavra de Deus. Tem que acompanhar a nossa experiência. E Éfeso perdeu as primeiras obras, o primeiro amor. Tão simples. Aquilo que te trouxe para a igreja, lembra? Aquele sentimento que você encontrou na igreja de aconchego, de amor fraternal. Com o passar do tempo, você foi deixando isso. E agora que você aprendeu todas essas verdades, você quer alcançar os teus irmãos na fé, mas você se esqueceu que o primeiro amor ele é muito importante para você alcançar. E meu apelo é simples. Deus nos oferece hoje essa joia que Filadélfia encontrou. E nos foi dito que nós temos que ter a experiência de Filadélfia hoje. E o nome Filadélfia significa amor fraternal. Parece que nós temos esquecido. Mas esse elemento é o elemento fundamental para nós suportarmos e resistirmos à provação e à tentação. E mesmo à perseguição. Qual foi o sentimento que você acha que ajudou Cristo a aguentar as chibatadas nas costas? Terríveis chibatadas que dava para ver os ossos. Qual foi o sentimento que você acha que ajudou Cristo a aguentar na cruz do Calvário? A pregar as suas mãos e os seus pés por nossa transgressão, no nosso lugar. Que sentimento foi o sentimento motivador? O amor. O amor. O amor que Ele tem por mim e por ti. Esse foi o combustível motivador para Ele. Talvez nessa manhã
esse combustível está faltando nas nossas lâmpadas. Esse óleo da graça, do amor, está faltando nas nossas lâmpadas. E eu fiz um apelo no primeiro dia. E eu vou fazer um segundo apelo hoje. Se você deseja ser parte desse povo que dará o alto clamor do terceiro anjo, que proclamará as verdades do Oriente e do Norte, você precisa desse primeiro amor. Você precisa da experiência de Filadélfia. Você precisa pregar a mensagem como ela é em Jesus. Muitos de nós têm pregado a mensagem no espírito do diabo. E aí nós nos perguntamos, por que as pessoas não aceitam? Por que Israel não quer ouvir? Talvez o problema esteja com a gente, não com a mensagem. Nós precisamos entender esse princípio. Essa joia que foi perdida. Se você sente essa falta na tua vida, e você quer pedir a Deus para Ele suprir essa falta, para Ele te dar esse óleo da graça nas suas lâmpadas, se coloque em pé. Eu sei que o Espírito tem trabalhado no nosso coração. E mais uma vez, muitos têm atendido o chamado da testemunha fiel, do conselho da testemunha fiel. Vamos orar. Aqui está a tua igreja, Senhor. O Senhor tem nos chamado das trevas para essa maravilhosa luz. E muitas vezes o Senhor se pergunta: a quem enviaremos? Queremos dizer: envia a nós, Senhor. Eis-nos aqui prontos para sermos enviados. Nós temos conhecido verdades maravilhosas da Tua Palavra. E nós queremos ser completos, enchidos pelo óleo da graça do amor. Essa joia tão preciosa que foi perdida pela igreja de Éfeso, mas foi encontrada pela igreja de Filadélfia. Enche-nos com o Teu Espírito. Faz-nos voltar às primeiras obras, para que a mensagem que pregamos, ou que pregarmos, possa ser um evangelho completo. Os rumores do norte e do oriente. Abençoe o alimento que vamos receber. E obrigado por nos alimentar com alimento sólido em tempo determinado. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa fraqueza, pelas concupiscências, e santifica-nos na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, amém.